se existe algum projeto, ele está falando aqui, se tem nas áreas de preservação, que tem poucas, né? E se existe projeto do governo ou da Marinha para se ampliar essas áreas de preservação, e ele cita aqui como a de Alcatrazes. Eu ia completar agora. Eu entendo que isso chama área de preservação ambiental. Sim. Isso tem como responsabilidade maior, ou como grande coordenador, os órgãos do meio ambiente, sejam leis municipais, estaduais ou até mesmo da esfera federal. O que a Marinha faz está intimamente ligado a isso, é prevenção contra a poluição hídrica, proveniente de embarcações ou de instalações portuárias ou marítimas. Então a Marinha dá essa contribuição em conjunto com esses órgãos, de modo a prover a proteção necessária, como muito bem o senhor colocou. Alcatrazes, que é uma ilha que pertence à Marinha, é utilizada inclusive para exercícios da nossa Marinha e tem toda uma preservação ambiental que a Marinha produziu ao longo dos anos e que agora tem à frente todo um estudo de órgão ambiental para regularizar quem possa ter, quem deva ou não chegar naquela ilha, ou como outras ilhas, como a Atol das Rocas, como São Pedro e São Paulo, Maçã Abrolhos, uma série de ilhas que nós temos no nosso litoral, mas que hoje esse assunto está muito bem conduzido pelos órgãos ambientais e a Marinha presta todo apoio e cooperação quando é necessário. O pessoal que tem condições, eles podem chegar nessas áreas de preservação, filmar, fotografar, por exemplo, Alcatraz é um lugar maravilhoso, lindo, com Abrolhos, né, de São Paulo e tal, e eles podem chegar até lá. Existe uma autorização? Para cada local desse, guardada a sua importância, existem regras específicas. A pessoa entra no site do meio ambiente, efetivamente para aquele local onde ele quer ir, e aí, alguns lugares não, alguns lugares são terminantemente proibidos, a não ser em situações especiais e com autorização do órgão do meio ambiente. Não há como eu hoje fazer uma análise de todos os locais, mas certamente existem regras específicas criadas pelo meio ambiente, pelo momento, que diz quando e se pessoas podem se aproximar e se aproximando e visitando aquela localidade, aquela área de proteção, como elas devem se comportar. Eu oriento que essas pessoas procurem os órgãos ambientais nesse sentido para ver se é aquela localidade que eles pretendem visitar e o que eles têm que cumprir para poder ter a autorização efetiva de lá, poder fazer uma visita ou uma pesquisa ou coisa parecida. Então, pessoal, não adianta você contratar alguém aí, fazer turismo, por exemplo. Eu vou te levar lá em Alcatraz, aí tudo bem. Antes, pergunte, vocês têm autorização para entrar lá? Nós vamos seguro até lá, nós não vamos ter perturbação. E você pega a tua família por uma embarcação, vai lá, obviamente que o pessoal da Marinha não vai permitir. Então, tem que ter essa autorização. Então, tem que vir aqui e pedir essa autorização. Não diga de vocês. Se vocês tiverem uma embarcação de vocês, sim. Se vocês forem contratar alguma embarcação, então essa embarcação exija que eles tenham essa autorização. Permita-me apenas um complemento, por favor, até para que não fique a mensagem correta. Essa autorização não é da Marinha, essa autorização é do órgão ambiental. O que a Marinha faz, em parceria com os órgãos ambientais, é estando na região e detectando uma embarcação que ali não possa estar presente, ela vai abordar e orientar para que aquela pessoa se retire ou até que impeça ela de chegar. Mas essa autorização é dada pelo órgão do meio ambiente. Está corrigido então pelo capitão. A Juliana lá de Santo André, qual o apoio oferecido aos mergulhadores esportivos e qual o órgão que fiscaliza as escolas de mergulho? Isso é legal, essa pergunta é interessante. A Marinha, no tocante ao mergulho, ela só se referencia ao mergulho profissional, e principalmente aqueles mergulhos que são feitos em áreas de plataformas, desenvolvem uma atividade. A atividade de mergulho amador, que basicamente eu acredito que é essa que a nossa abelha está se referenciando, ela não é da competência da Marinha. E aí sim, existem escolas de mergulho em que efetivamente a Marinha as fiscaliza e promove as exigências e requisitos que elas têm que cumprir. Na dúvida, quando uma pessoa estiver fazendo algum curso de mergulho e assim desejar saber se aquela entidade é reconhecida, estabeleça um
contato conosco, nós podemos ajudar nesse sentido. Mas o mergulho, da qual a Marinha coordena e fiscaliza efetivamente, é um mergulho profissional, não um mergulho de pesca submarina. Esse sim, existem outras entidades ligadas no ramo, como associações, que vão prover toda a orientação necessária caso a pessoa queira assim executar esse mergulho, e as escolas que são devidamente credenciadas pelas normas competentes. Ok, pessoal? Então tá aí, Juliano, respondido para você aí. Né? O João Euclides, lá de Osasco, existem projetos de intensificação de fiscalização de embarcações de esporte e recreio, uma vez que o crescimento e o incentivo da pesca esportiva e também da indústria de embarcação está em franco desenvolvimento. Eu entendi que ele está se referenciando. Eu podia até repetir a pergunta, mas deu a entender que seria a fiscalização que é feita nessas embarcações especificamente. O que ele colocou aqui, existem projetos, se vocês têm projetos para ampliar a fiscalização em termos das embarcações de esporte e recreio. Sim, perfeito. E uma que está em crescimento, né? Porque a pesca esportiva de uma hora para outra cresceu para caramba, e as pequenas fábricas de barco. Perfeito. O trabalho da Marinha ele é um desenvolvimento contínuo. Os projetos eles vão se acumulando e vão sendo materializados mediante o recebimento de recursos e mediante as exigências, como ele muito bem falou, que essa atividade vai crescer. Agora, voltando à pergunta anterior, a atividade da caça da pesca submarina também não é atribuição da Marinha fazer. A Marinha vai estar sempre voltada, preocupada com a embarcação, o cumprimento da segurança, como a gente falou logo no início da nossa entrevista, se a pessoa que está conduzindo a embarcação é habilitada, se a embarcação está devidamente capacitada a fazer aquele tipo de navegação, se ela dispõe de todos os equipamentos de salvatagem necessários, se as condições dos seus equipamentos estão adequados para garantir uma navegação com segurança. E aí sim, com relação à pesca submarina, aí, como eu falei, volta para aquelas entidades que existem profissionais que estão qualificados a orientar essas pessoas como eles deverão proceder. O mergulho, e isso a gente vê muito, principalmente na área do Nordeste, são aqueles mergulhos com compressores, que não são compressores específicos de mergulho. O mergulhador desce basicamente com um snorkel na cabeça, com aquele ar, sem nenhuma condição de segurança. Aí sim, em detectando esse tipo de atividade, a Marinha apreende a embarcação, apreende o compressor, que é efetivamente proibido. Agora, a pesca submarina, muitas vezes, ela é feita na apneia, ela é feita sem uso de equipamento. E quando usando o LANG, aí naturalmente a pessoa cumpre as recomendações da entidade na qual efetivamente ela fez o curso e onde ela está. Uma observação que eu já posso antecipar, que é fundamental para o mergulhador: nunca, jamais, em tempo algum, faça mergulho sozinho. Esteja sempre com alguém. E esse sozinho não quer dizer ele mergulhando e alguém lá em cima esperando por ele. Tem dois, porque o mar, eu já fui recuperar um amigo meu que era um excelentíssimo mergulhador, que fazia apneia, uma capacidade infinita, e justamente essa autoconfiança que acabou cometendo o falecimento dele, que a pessoa passa a se sentir tão bem dentro d'água que ela não tem necessidade de respirar, e o organismo começa a desenvolver e absorver o gás carbônico que o organismo produz, e a pessoa desmaia naturalmente, sem sentir dor, sem sentir nada. Uma vez desmaiada, procede seu afogamento. Então, tenha sempre alguém ao seu lado, que é a garantia que pelo menos um esteja zelando pela segurança do outro. E a grande maioria dos acidentes de mergulho que a gente vê, basicamente, ou quase todos na sua maioria, são feitos pelo mergulhador se encontrar sozinho e passa mal, e nem sempre o tempo suficiente para quem esteja esperando ele na superfície é adequado para prover o resgate dele, de modo a possibilitar reacordá-lo ou fazer com que ele ressuscite de um afogamento que eventualmente possa ocorrer. Então, procurar aí escolas muito bem credenciadas, pessoal capacitado, e para poder receber as informações e praticar os mergulhos. Tá?
E qualquer dúvida que tiver da escola, alguma coisa, entre em contato com o pessoal vai tá, comunicar a vocês. Esse daí foi o João Euclides. A Adriana, de Mogi das Cruzes. Adriana, um abraço para você aí. Onde posso buscar informações sobre locais onde mergulhar ou onde é permitido mergulhar? Ela quer saber se tem algum... Isso remonta a uma das perguntas anteriores. Se a pessoa quiser para algum lugar específico de grande conhecimento, volta a dizer, o órgão do meio ambiente, ele vai dizer aonde não pode, onde não devo fazer mergulho. Isso nem que seja um mergulho só submarino para vislumbrar, digamos assim, as belezas subaquáticas, ou se for o caso da pesca. Agora, as entidades que promovem os cursos de mergulho, eles têm todas as informações. Até mesmo porque a pessoa que mergulha passa a conviver com um grupo de profissionais ou de pessoas que exercitam essa atividade, e até pela experiência de vida que essas pessoas têm, elas acabam tendo um conhecimento para prover as informações necessárias. Mas não tenha dúvida que as escolas credenciadas de mergulho têm tudo isso muito bem catalogado, e se for para alguma área muito específica, como o Sofia Alcatraz, Atol das Rogas, alguma ilha que seja de grande conhecimento, busque no site do órgão do meio ambiente, e lá ele vai dizer se é passível de ser visitado, se é passível de ser desenvolvida aquela atividade naquela região. Muito bem, agora vamos mudar um pouquinho, porque nós já respondemos aí a pergunta do pessoal, que vamos falar, semana passada nós tivemos aí o dia do navegador, né? Isso. Né? E nós enaltecemos muito no nosso programa, né? Todos os navegadores. As perguntas de alguns internautas, o capitão já respondeu para vocês. Nós vamos ver agora uma coisa que é uma coisa muito importante, né? Que começa a demonstrar, além dessas grandes informações, que é a nossa gloriosa Marinha Brasileira. Qual o serviço social que a Marinha tem, capitão, para esse pessoal brasileiro, para a formação desse pessoal? Muitas das vezes as pessoas, principalmente na capitania, se vinculam à imagem da capitania quanto à fiscalização. Isso é fato, é uma das principais tarefas do Marinha. Agora, uma das nobres tarefas que a Marinha faz pela capitania e por alguns centros de instrução, e que muitos não conhecem, é exatamente essa formação. Anualmente nós temos uma bateria de cursos que formam profissionais, sejam eles os pescadores, sejam eles marítimos, aquaviários, que vão guarnecer embarcações de cunho particular, de iate, ou vão prestar serviços de turismo aquático, ou seja, e até mesmo nossos navios mercantes. Só para se ter ideia, esse ano nós temos uma perspectiva de completar 90 cursos formados para a área do pessoal portuário, e nós estamos já em execução atualmente 2 cursos com turma de 35 alunos cada um, que vai habilitar o navegador a poder efetivamente guarnecer até o navio mercante. Esse é o lado importante. A Marinha, inclusive, vai às localidades, uma vez que muitos desses locais onde tem esses pescadores, essas pessoas humildes não têm como se transportar para Santos e aqui ficarem sediados durante uma semana, que é o tempo desses cursos menores. A Marinha monta uma equipe, vai à localidade. Nós temos constantemente a Cananéia, Iguape, em alguns locais que, apesar de não ter mar, existe navegação, principalmente na área do sul de Minas, norte de São Paulo, onde nós temos uma série de represas em que a atividade aquática, a atividade náutica lá é muito desenvolvida por meio de embarcações. Então a Marinha vai até essa localidade e promove cursos para aquelas pessoas, muitas das vezes em atendimento à própria prefeitura, que já com aquela imagem que nós falamos no início, aquelas parcerias que são estabelecidas, ela vê que aquele segmento de esporte começa a ser incrementado, e ela, preocupada naturalmente, faz a solicitação, e nós nos planejamos para, às vezes, até no mesmo ano, ou quando muito, no ano seguinte, levar a nossa equipe a esses locais e prover um curso para formar o pessoal, e muitos dos quais vão exercer atividades particulares em benefício próprio, mas a grande maioria vão possibilitar se lançar no mercado de trabalho,
que hoje, basicamente aqui, a nossa cidade de Santos está em grande expansão, publicidade de eventos, de pré-sal, desenvolvimento da área de apoio marítimo do seio, e esses cursos são ministrados pela capitania ao longo de todos os anos, todas, não só Santos, São Paulo, como todas as capitanias ao longo do Brasil, e os dois principais centros de instruções que se localizam, um no Rio de Janeiro e outro em Belém, que formam inclusive os nossos oficiais da Marinha Mercante. Então essa é a grande contribuição social que a Marinha presta em formar e qualificar cidadãos brasileiros para o exercício da profissão do mar.